eu acabava que eu não sentia tanto quanto o Diego, porque nessa época, muitas vezes, quando estava muito difícil lá em casa, a Georgette me levava para casa dela. Porque Georgette, no Era caso, a treinadora, treinadora a que teve o treinadora me acidente. levava muito para A casa Georgette é dela. aquela que foi Sofreu vítima um do acidente. Meu Deus, aquilo Acidente, foi... aquilo. Sabe que Você ela tava- estava dentro Você desse tava ônibus, nesse né? Você estava ônibus, dentro do né? ônibus? Tava no ônibus. Tá brincando. Não. Tava. Você estava E dentro do ela ônibus que estava teve do um lado acidente? da Georgette e a Georgette pediu para ela trocar de De lugar, lugar com com ela. ela. Mentira, Com cara. o treinador, porque o outro Você tá treinador na brincando. época era um treinador Verdade. cubano que a gente tinha, o Casimiro. E ela falou pra mim assim, Dani, troca de lugar com o Casimiro, porque ele é maior, pra eu dormir até lá, é melhor e você também, porque aí você fica numa cadeira mais à vontade. E eu troquei de lugar com ela. E nessa viagem, a gente estava indo para a minha primeira seletiva de um Pan-Americano adulto, que não é os Jogos Pan-Americanos, mas é quando você começa já a ir A pegando as seletiva. experiências. E nessa viagem, minha mãe estava 2 ônibus atrás, Meu indo Deus. para Maringá. Tá brincando. Ela viu o acidente e tudo? Ela não chegou a ver o acidente, mas quando chegaram falando na porta do ônibus dela, que tinha sido um acidente, que estava a equipe do Flamengo, Meu Nossa. Deus do céu, velho. Tá ela louco. já ficou desesperada. Tá louco. E aí, ainda, quando ela chegou perto do ônibus, a menina que realmente chegou a falecer no escombro, né, do ônibus, nas ferragens, ela estava com um agasalho muito parecido com o meu. Meu Deus E do minha céu. mãe viu esse casaco. Desespero. E também chegou conversas no ouvido dela que a loirinha tinha saído andando e a moreninha tinha saído em coma. Tipo assim, chegou muita coisa Que torcida a Úrsula pra Flores, ela. a irmã do Roger, Aham. também estava no No ônibus. ônibus. Só que ela sofreu o traumatismo craniano. E ela se salvou? Salvou, Se salvou, tá mas, bem. mas olha como a vida é, né? A Úrsula sempre foi a maior disputa com a minha irmã na época de individual geral. A Daniele também se tornou tão talentosa por conta do talento da Úrsula. Que elas eram disputa direta, a Úrsula era um pouco mais velha, acho que eram 2 anos mais velha. Disputa saudável. Um ano. É 1 ano mais velha. A Úrsula faz aniversário dia 25 de julho. Não sei como eu lembro disso. Veio agora. Mas ela pegou e a Úrsula não conseguiu voltar ao alto rendimento. Ela tem hoje em dia uma vida normal, mas ela não conseguiu voltar ao Uma alto sequelazinha rendimento. aí que E não nesse deu. dia eu tinha pedido pra Úrsula, porque a minha mãe ia viajar, e aí eu pedi pra Úrsula, Úrsula, só posso ficar aqui um pouquinho pra dar tchau pra minha mãe, porque minha mãe vai viajar também e tal. Ela, não. Não precisa ficar se despedindo da mãe toda hora. Daqui a pouco sua mãe vai estar lá assistindo a competição. Caramba, hein? Aí eu voltei pro meu banco, tranquila, e viajei. Só que essa viagem foi uma viagem, querendo ou não, quando a gente acredita, quando a gente tem muita fé, as pessoas falam assim, você não sente. Você sente sim, porque foi uma viagem que eu sempre tive o costume de me proteger antes de sair da minha casa, fazendo minhas orações. Nesse dia eu cheguei na sala e falei, mãe, eu acho que eu não fiz as orações que você me ensinou direito. Vou voltar. Voltei, fiz tudo de novo e eu lembro que eu dormia fazendo oração, acordava fazendo oração até a hora que eu escutei o ônibus freando, né? Aham. Só que aí quando eu escutei o ônibus freando, eu acho que a minha única reação foi me cobrir. E aí depois eu, claro, com a força da batida, eu sendo leve na época, eu acho que eu cheguei a dar uma apagada. Mas quando eu levantei, eu já levantei sentindo que tinha muito caco em cima de mim e chamando todo mundo. Porque a minha reação foi começar a chamar para saber se as pessoas que estavam comigo estavam bem. Vocês estavam, era o ônibus do Flamengo? Era o ônibus Não, era um ônibus- era um ônibus normal, aviação Penha, e era para Curitiba. Então, o acidente foi muito próximo de Guarulhos. Uhum. E eu lembro que o ônibus estava ultrapassando outro caminhão e foi quando o caminhão veio da pista contrária, porque na época a rodovia Dutra não tinha a proteção que tem hoje, ela era bem diferente. Horrível. Caramba. E aí, Morreram quando- quantas pessoas? Acho que eram os 2 motoristas e até o banco que estava a Úrsula e a Bia, que era uma outra companheira nossa de treino também, que essa outra menina, ela teve por terem colocado gesso no pé dela sem limpar, necrosou, ela teve que fazer enxerto, tudo, mas também não conseguiu voltar ativa. Até o banco da Úrsula, que foi, eu acho que
o da Úrsula e o da Georgette, que foram os bancos mais comprometidos, mas não chegou, teve lesões, mas não teve falecimento. Até um banco antes do delas teve... As pessoas que estavam morreram. Mas se você pega hoje a foto do ônibus, eu me assusto mais com a foto hoje em dia do que quando a gente estava mesmo no acidente. A Georgette, ela Ficou paraplégica. Ficou paraplégica e hoje a vida dela, ela é uma guerreira, né, cara? Ela é guerreira, ela continua como coordenadora hoje da ginástica do Flamengo. Foi muitos anos coordenadora da seleção. Ela continuou fazendo o trabalho dela. Ela se adaptou e continua fazendo o trabalho dela. A Georgette, dentre todos os resultados importantes da ginástica, desde Luísa Parente, que foi antes da Dani, Soraya Carvalho, depois veio a Dani, tirando a Daiane dos Santos, todas ela tem algum dedo, porque a Flávia Saraiva é de um projeto social dela e a Rebeca atualmente treina no Flamengo, onde ela coordena, então, e foi medalhista olímpica também pelo Flamengo. A Georgette é sensacional, ela tem muitos projetos sociais do Qualivida, né, que ajuda muitas crianças. Ela foi uma das pessoas que me inspirou também em ter projeto social. Ela é sensacional, ela faz parte da mudança dessa geração nova, né, de ter tantos resultados e podendo ter ainda mais resultados expressivos.